Olá, sou o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior e hoje nós vamos conversar a respeito de uma temática que ganha cada vez mais relevância hoje no contexto organizacional por conta de fatores tanto macroambientais, aí nós precisamos destacar três em especial: a globalização, a internacionalização dos mercados e a imersão, a inserção de novas tecnologias dentro do ambiente organizacional, notadamente as tecnologias digitais, que é o uso mais efetivo da estratégia por parte de profissionais, gestores, analistas e outros responsáveis pelo sucesso das organizações. Então, diante dessa temática, qual que é a nossa ideia principal? Tentar entender um pouquinho mais a respeito da pertinência dela e o que eu acho mais interessante destacar logo de início é que a estratégia, enquanto prática, ela é algo bastante antigo, ela remonta lá ao nascimento na Grécia Antiga, os gregos são considerados os pais da estratégia, só que a estratégia naquele momento ela tinha uma finalidade mais pragmática dentro da cultura da guerra. Os gregos desenvolveram essa tecnologia, por assim dizer, esse saber, com a finalidade de aumentar as chances deles no campo de batalha e efetivar grandes feitos militares, como de fato aí as cidades de Esparta, Atenas, Tebas e outras tantas mais ao longo da história da Grécia conseguiram aí, por assim dizer, se configurar como grandes exemplos do uso efetivo dessas estratégias. Depois Alexandre Magno acabou levando isso para outras regiões, tanto do Ocidente quanto do Oriente, e para nós o que chegou, na verdade, foi uma reanálise, uma releitura feita lá por parte dos romanos. Então, diante desse cenário, acho que é bacana a gente frisar que, ao nós trabalharmos o conceito de estratégia, a gente, de certa maneira, está aí tentando tornar a nossa gestão aí mais sustentável, principalmente dentro de uma perspectiva de médio e de longo prazo, ou seja, a estratégia, além de tentar aí potencializar esse êxito mais momentâneo, ela já procura aí desenvolver uma leitura mais plástica, mais focada no horizonte futuro. E dentro dos autores que nós podemos aí destacar, existem inúmeros, a gente sabe que hoje existem escolas da estratégia, é bom a gente também destacar isso para o nosso aluno, quer dizer, a estratégia hoje, muito embora ela tenha determinados pontos de contato, dependendo da leitura que você faça, ela não é um campo de estudos monolítico. Ela acaba tendo uma porosidade, até porque era um campo interdisciplinar. Nós, o tempo todo, recebemos aí conhecimento de outras searas, a psicologia, a antropologia, e outras ciências que procuram entender um pouquinho mais a respeito do comportamento humano. Então, o Dunning, o John, ele tem uma leitura que eu particularmente gosto bastante, que ele fala o seguinte, quer dizer, hoje, dentro do cenário atual e diante da impossibilidade de nós barrarmos o progresso, notadamente o progresso tecnológico, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar maneiras de trazer essa tecnologia para o interior das nossas organizações, sem que a tecnologia acabe, por assim dizer, roubando o papel de protagonista que tem que ser o papel de quem? Do nosso colaborador. Ou seja, a tecnologia é uma ferramenta, ela vai tornar determinados processos mais céleres, vai aumentar a performance desse processo dentro de uma visão estratégica, só que ela não pode ser vista como uma solução em si. Então a ideia também é que nós hoje enxerguemos essa aderência cada vez mais intensa ao ambiente digital como um desafio. Não é pelo fato de você, gestor, já estar consolidado no ambiente offline que você automaticamente vai conseguir transportar esse sucesso para o ambiente online e vice-versa. Cada ambiente tem suas peculiaridades, muito embora o posicionamento e a estratégia tenham que ser desenvolvida de maneira unitária, isso depende de você gerar uma dissonância lá no imaginário dos seus diversos públicos-alvo, não só o cliente, o consumidor, o próprio colaborador. Ele fica um tanto quanto, aspas, perdido nessa ideia de que duas empresas vão no ambiente on e no ambiente off, quando na verdade é uma empresa só. Então, a questão central hoje para a estratégia é desenvolver a priori uma boa análise ambiental. Não tem como você desenvolver uma estratégia sem que você entenda o ambiente, entenda aquilo que está acontecendo ao seu redor, justamente com a finalidade de você tentar trazer para a sua empresa, para a sua organização, que nós chamamos de janela de oportunidade. Ou seja, quando você for lançar aí um novo projeto, produto, empreitada, quem sabe aí, transportar uma nova filial ou algo que lhe interesse, tente analisar a relação de custo-benefício dentro de um determinado timing, de uma leitura cronológica, para a gente tentar aproveitar esses momentos e imaginando um benefício por parte do governo, a inserção que você pode ter num outro país, todos esses elementos têm que ser levados em consideração de tal maneira que a estratégia, no final das contas, dentro de uma relação de custo-benefício, ela tem que ser o mais vantajosa possível, primeiramente para a empresa e, lógico, depois para os demais stakeholders que compõem o ecossistema de negócios. E, já que nós não temos uma perspectiva única com relação ao êxito, é interessante que nós primemos sempre uma sinergia muito forte em termos de esforços,
Quer dizer que todos os colaboradores de uma organização consigam trabalhar de maneira integrada, sob pena de você aí ter até mesmo o processo de sabotagem. O nosso colaborador ele fica um tanto quanto ansioso, receoso de que algo possa interferir na sua condição enquanto empregado, e ele acaba muitas vezes, não por maldade, é bom destacar isso, né? Às vezes de maneira até inconsciente, sabotando determinados passos dessa estratégia, e imagina que daí, dessa maneira, ele conseguiria assegurar o seu emprego. E hoje, né, como a gente sabe, a tendência das empresas é migrar para o mercado internacional, isso é uma tendência praticamente inevitável, né? Você tem um ganho de escala hoje muito interessante ao fazer isso, só que para que você possa, de fato, dar esse passo, o que você tem que fazer? Eu sempre digo isso na condição de consultor. Né? Primeiro, arrume a sua casa. Veja se a sua empresa tem um mapeamento de processos, os colaboradores estão dispostos a desenvolver este atividade, já pensando, né, uma qualidade em padrões que nem sempre são tão compatíveis com os padrões, né, existentes aqui no Brasil, porque depois que você tiver essa relação bem, de certa maneira, aí, coligada entre esses stakeholders internos, daí sim, você, em alinhando com os demais diretores da organização, pode, quem sabe, aí desenvolver um processo, porque uma vez ele iniciado, ele não pode ser barrado. Né? Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado. Né? Vou trabalhar algum outro país, alguma outra região, então isso tem que ser um tiro muito certeiro. Né? Até porque, como os norte-americanos falam, esse processo ele depende, ele está atrelado a uma cultura do only one shot. Você tem uma única chance de acertar. Se você, infelizmente, não lograr isso essa primeira vez, você até pode tentar uma segunda, uma terceira, mas já não mais com a mesma certeza de que aquilo realmente vai dar certo. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e, obviamente, se você gosta dessa temática estratégia, procure se informar, procure outras fontes que estão aí contidas no nosso material didático, porque é uma área, uma seara que ela só tende a crescer aí pelos próximos anos. Muito obrigado pela sua atenção e ótimos estudos.